amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. O mês de novembro está terminando e nós estamos iniciando a falar de um personagem que captou as intenções mais íntimas de Lucas, Paulo de Tarso. Bom dia, Padre. Bom dia a você que nos acompanha fidedignamente todo domingo pela manhã. A você, desde já, um abençoado domingo. Pois é, Padre, estamos diante de um dos maiores personagens do cristianismo. Obviamente que depois do seu fundador, Jesus, Paulo de Tarso. Um homem que escreveu muito, um homem que pregou bastante, um homem que teve um raio pastoral, de alcance pastoral, maior, geograficamente falando, que o do próprio Jesus. Por que este homem não recebeu as chaves da igreja como Pedro? Jesus quis assim. Ele não conheceu Jesus em vida. Ele não era mestre em conhecimento do Cristo terrestre. Ele teve que ficar 15 dias com Pedro para poder conhecer bem a Cristo, só de segunda mão. Ele não foi a ponte entre o Jesus histórico e o Cristo da fé. Ele não recebeu as primeiras aparições. No capítulo 15 da 1 aos Coríntios, ele diz, por último, apareceu também a mim. Ele não era dos primeiros, a igreja já existia. A comunidade dos discípulos de Jesus já existiam antes de Paulo se converter, quando Paulo ainda era oposto e opositor ferrenho a essa seita. Ele não é o fundador do cristianismo e nem ele é a pessoa, assim, primeira do cristianismo. Porém, eu acredito que vai haver tempo para falarmos mais nisto. Houve diversos cristianismos no início, diversas maneiras de se encarar ou de se ver o Cristo. Tiago via de uma maneira, Pedro via de outra, Paulo via de outra, João via de outra. O Cristo não se exaure em nenhum texto do Novo Testamento. Porém, quando se passaram anos, décadas e até a virada do século I ao século II, foi a linha paulina que vingou em todo o cristianismo. As grandes igrejas cristãs, divididas entre si, seguem todas a linha paulina. Porque quando a gente pega, por exemplo, os dons do Espírito, Paulo, os frutos, Paulo, as grandes virtudes da fé, as virtudes teologais, Paulo. E aí entra a questão das cartas, né? Para alguns biblistas ele escreveu mais do que 7, 14. Para outros ele escreveu as chamadas autênticas. Tem como provar, Padre? Qual é a diferença das cartas autênticas? O estilo, a teologia, a gramática, o modo de se expressar. Se eu conheço você perfeitamente, eu sou capaz, ou pelo menos o conheço suficientemente, eu sou capaz de ler um texto e dizer isto veio do céu. Aquele lá não. Todos nós temos essa capacidade. E o grego? Ele escreveu em grego. O grego do Paulo é um grego erudito, é um grego popular? É um grego bom, mas sem ser o grego ático, o grego... O clássico. Nenhum deles foi grego clássico, do quinto século a.C., mas um grego mais elevado, mais elegante, é o de Lucas, que provavelmente era um grego e falava a língua materna grega. Este é o grego melhor do Novo Testamento.
quando naturalmente é lido em grego, né? Muito bem. Então, nos encontramos diante de Paulo, uma das colunas da igreja. Mas, padre, na festa dos dois grandes apóstolos, Pedro e Paulo, Paulo também foi colocado na tradição como uma das colunas da igreja. Por quê? Simplesmente porque a linha dele vingou ou porque teria uma outra razão? Ele e Pedro tinham visões diferentes. Ele não teve uma famosa e célebre discussão acirrada com Pedro em público, como está escrito na carta aos Gálatas, escrita por ele mesmo. Eles tinham visões diferentes. Foi a igreja de Roma, pelo fato, acredito eu, de os dois terem sido martirizados lá, durante o período do Império de Nero, quem os uniu posteriormente. Mas essa união toda... Essa união toda veio depois da morte. Essa utopia não existia na vida terrestre. Não quero dizer que fossem inimigos figadais, claro que não. Todos eles criam em Jesus Cristo e na salvação pela fé. E depois Paulo fez uma coleta para ajudar a igreja de Jerusalém. Não sei se Pedro ainda estava vivo. Nós não sabemos nada de Pedro depois do capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Não sabemos mais nada. São tradições, algumas dignas de fé ou não, outras não, que Pedro esteve em Corinto, houve um partido lá, eu sou de Pedro, Pedro esteve lá, é possível. Mais do que isso, nos pode dizer. Ele esteve em Roma. A arqueologia moderna descobriu o que, com respeito, nós podemos afirmar, o túmulo de Pedro, abaixo do altar da confissão, que é o altar papal. O túmulo. Do lado, no pontificado de Paulo VI, foram encontrados alguns ossos de homem na casa dos 60 anos. Mas... quem será esse homem? Quem será este homem? Eu me recordo que Paulo VI, a meu ver, muito prudentemente, mandou enrolar os ossos em cetim vermelho e deixá-los no mesmo lugar em que estavam, mas não se pronunciou. E recebeu críticas por não se pronunciar, até daquele movimento Comunhão e Libertação. Por que não se pronuncia? Está aí, é verdade. Roma foi destruída quantas vezes? Essas relíquias tiveram que andar quantas vezes e para onde e para que lugares? Que certeza temos de que essas são as verdadeiras relíquias de Pedro? E se tivéssemos, o que mudaria na nossa fé? Exatamente. Certo? Foi uma atitude prudente, né? Muito bem. E aqui nós estamos, então, no versículo 10 do capítulo 9. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Acho que você já leu. Só para introduzir, né? O Senhor lhe disse em visão, Ananias, ele respondeu, estou aqui, Senhor. Então, aqui nós já temos a segunda visão, uma com Paulo e outra com Ananias. E o Senhor prosseguiu, levanta-te, vai pela rua chamada direita e procura na casa de Judas por alguém de nome Saulo de Tarso. Agora continuamos. Ele ora e acaba de ver um homem chamado Ananias. Uma visão dentro de outra visão. Está vendo o que é a arte dramática de retórica? Entrar e lhe impor as mãos para que recobre a vista. Ananias respondeu, Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem, quantos males fez a teus santos em Jerusalém. E aqui está com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor insistiu,
vai, porque este homem é para mim um instrumento de escola, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Padre, escola, o que significa isso? Escolta? Escola. Um precioso. instrumento... precioso. O 16. Eu mesmo lhe mostrarei quanto lhe é preciso sofrer em favor do meu nome. Interessante que Ananias não diz isso a Saulo. Quanto ele deve sofrer, ou quanto ele irá sofrer. Isso é um segredo que irá acontecendo pouco a pouco. A própria vida lhe mostrar lá, né? Exatamente. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou. Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos umas como escamas e recuperou a vista. Recebeu então o batismo e, tendo tomado o alimento, sentiu-se reconfortado. Muito bem. Alguma pergunta? Não. Então vamos fazer um intervalo que está no momento.